Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese, para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo ao Igreja Açores, referente ao Domingo Maior do calendário litúrgico. Neste Domingo de Páscoa conversaremos com o jovem sacerdote Jacob Vasconcelos. Por agora, a atualidade da Diocese açoriana. E abrimos a edição deste Igreja Açores com a mensagem do Bispo Dom João Lavrador aos cristãos açorianos. Este tempo da Páscoa é o tempo da passagem que no mistério de Jesus Cristo é da morte para a vida. Só que Jesus Cristo quis, com esta passagem da morte para a vida, atingir também a nossa própria existência, a existência individual, mas sobretudo a existência comunitária no sentido da Igreja, do povo de Deus, dos batizados, mas também a existência comunitária de todos os povos, porque Jesus Cristo, nesta entrega que Ele faz de si mesmo, Ele como que assume na sua pessoa todo o sofrimento humano. Basta lembrar aquele Salmo 22 que Ele, de alguma maneira, proclama e com o qual Ele se serve para se dirigir a Deus Pai, dizendo: meu Deus, porque me abandonaste? Este Salmo é realmente o eco de tantos e tantos que em todo o Antigo Testamento, dentro do povo bíblico, suspiraram por Deus, mas ao mesmo tempo também de tantas e tantas pessoas que em todos os tempos, e mesmo nos tempos de hoje, querem encontrar uma solução para a sua vida, querem encontrar realmente um significado para o seu sofrimento, para a morte e, naturalmente, para tudo aquilo que vai acontecendo de trágico na existência de todos os povos. Jesus Cristo como que está a responder que Ele próprio corporiza em si mesmo todo este sofrimento, todos estes sinais de morte para os transformar. E é isto que está realmente presente na Páscoa de Jesus Cristo. Quando falamos que é realmente uma mensagem para os batizados, é porque eles são os primeiros a sentir, através do seu batismo, o chamamento que Jesus Cristo lhes dirige para que, na missão que têm a desempenhar no meio do mundo, se tornem testemunhas verdadeiras da Páscoa de Jesus Cristo. Uma Páscoa que é alimentada todas as semanas, sobretudo ao domingo, com a celebração da Eucaristia, onde Jesus Cristo se entrega no seu corpo e no seu sangue, para além de se entregar também na sua palavra, para alimentar aqueles que têm a missão de o tornar presente a Ele no meio de todos os povos e de todas as pessoas. E por isso este tempo é um tempo essencialmente vivido na condição de batizados, porque é um tempo para saborear realmente a presença de Jesus Cristo morto e ressuscitado, porque só a ressurreição é que dá significado e é que realmente, de alguma maneira, testifica a autoridade de Jesus Cristo, a autoridade do amor, ou a autoridade que vem da parte de Deus que ama e que aparentemente parece ser tão ténue e tão frágil, mas que, no fundo, através da ressurreição, manifesta o seu poder. O que quer dizer que, para os cristãos, há aqui uma esperança em todo o trabalho que têm a realizar neste mundo. É que, apesar dos sinais de morte, apesar do sofrimento, apesar de muitas injustiças, sem dúvida, olhando para a ressurreição de Jesus Cristo, que é verdadeiramente a manifestação do poder do amor, aí então nós sabemos que a última palavra será sempre a palavra do amor e que será sempre o testemunho do amor no meio dos povos. Isto quer dizer também que, e dirigindo-nos, principalmente àqueles que são os mais desfavorecidos da nossa sociedade, aos excluídos, àqueles que sofrem, eu penso que tem aqui realmente um momento de grande e uma época de grande esperança. É que realmente Jesus Cristo, libertando-nos do pecado e da morte, libertando-nos do sofrimento, esse sofrimento tem muitas caracterizações. É tudo aquilo que aflige a pessoa humana. E por isso, ao vivermos o sentido que a ressurreição nos traz, não é apenas só para a imortalidade ou só para a vida do além, mas é para ser vivido já no tempo de agora, já no tempo presente e com sinais concretos de libertação já neste tempo. Jesus Cristo presente na sua Igreja, é isto que Ele convida a nós tornarmos a Páscoa, Páscoa que é a passagem da morte para a vida,
Páscoa, que é saborear a ressurreição de Jesus Cristo em todos nós, a transformá-la em sinais de vida, de esperança e de vitória. Por isso é que eu penso que é nesta esperança que eu gostaria de saudar a todos aqueles que nos ouvem e que realmente colocam também toda a sua vida nesta perspectiva de uma esperança nova, que realmente esta não desilude. Há muitas esperanças que podem desiludir, porque são pequenas. Esta não, porque vem de Deus através de Jesus Cristo. E por isso é nestes sentimentos que, para os que estamos aqui, na Diocese de Angra, portanto no território da região dos Açores, seja para aqueles que sendo daqui estão na diáspora, seja para todos aqueles que sofrem, qualquer que seja o seu sofrimento, vai os meus votos de uma santa e feliz Páscoa. Nas celebrações da Semana Santa do calendário litúrgico, vive-se ainda mais intensamente o Tríduo Pascal, os dias que evocam momentos ligados à morte e ressurreição de Jesus. Dom João Lavrador, bispo de Angra, presidiu a todas as celebrações na Sé Catedral. O Tríduo Pascal arrancou na quinta-feira com a missa vespertina da Ceia do Senhor. Em Quinta-feira Santa, portanto, que é a comemoração da Ceia Pascal de Jesus Cristo, o que está no centro da nossa meditação, da nossa reflexão e também, podemos aqui dizer, da missão de testemunho de todo o cristão, relaciona-se realmente com as palavras de Jesus Cristo: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. É a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia através do sinal do pão e do vinho. O crente, acreditando nestas palavras, olha para aqueles sinais do pão e do vinho e reconhece ali Jesus Cristo vivo. Mas é o mesmo Jesus Cristo que também diz, perante o pobre, perante o excluído, que todo aquele que acolher um destes meus pequeninos é a mim que me acolhe. O que quer dizer que a Eucaristia, e sobretudo na liturgia que no fundo narra o Evangelho de São João, ao colocar Jesus Cristo a lavar os pés, quer dizer a Eucaristia que nos transforma a todos nós, que comungamos o corpo e o sangue de Cristo, em servidores da humanidade e, sobretudo, servidores dos mais pobres. Também São Paulo diz: eu recebi e vos transmito com fidelidade as palavras da instituição. Naquela noite, Jesus Cristo tomou o pão, tomou o cálice, pronunciou a bênção e disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Eucaristia e serviço, na Quinta-feira Santa. No final da celebração, o Santíssimo Sacramento é trasladado para outro local e desnudam-se os altares. É então Sexta-feira Santa, dia da Paixão do Senhor. Nós meditamos profundamente a morte de Jesus Cristo. Uma morte que não é pura e simplesmente de mais um condenado, embora ele tenha sido. Houve fatores que estão descritos naquela longa narração da Paixão que realmente referem que ele foi condenado pelas autoridades políticas, pelo próprio povo, portanto pela sociedade, e que foi condenado pelas autoridades religiosas. Porquê? Não porque ele tivesse, de alguma maneira, ido contra as regras do tempo, mas porque ele deu um conteúdo novo, como era próprio, a tudo aquilo que era a tradição judaica. Ora bem, e nesse sentido nós podemos dizer que é essa novidade que a sua morte traz que é preciso a gente ressaltar. Afinal, a morte não é o fim. A morte em Jesus Cristo é redentora. Solidariza-se connosco na nossa própria morte, dá-nos sentido àquela morte permanente na nossa vida, que é no fundo nós deixarmos de ser algo que nos prende para vivermos cada vez mais na liberdade de filhos de Deus e naturalmente depois dá-nos sentido de uma vida na plenitude e uma vida vivida no amor. O ser humano, olhando para Jesus Cristo, reconhece que o amor é realmente uma vida nova que nos alcança, que nos realiza, que nos dá esperança, que nos dá alegria, mas para isso é preciso morrer para muita coisa. E sobretudo um amor que nos entrelaça a todos nós. É uma morte, por isso nós chamamos a morte redentora, que é retirar-nos do isolamento para nos abrir realmente a toda a humanidade. É um dia de silêncio, é um dia de meditação, é um dia de nós contemplarmos realmente a profundidade do mistério de Jesus Cristo, que realmente transcende a própria inteligência e só no coração é que ela pode ser realmente meditada. Sexta e sábado são dias alitúrgicos, ou seja, não há Eucaristia. Na sexta, a Via Sacra e Paixão de Cristo aconteceu pelas 15 horas, seguindo-se a procissão do Senhor Morto pelas principais artérias da cidade de Angra do Heroísmo. A Vigília Pascal, celebração mais importante da Igreja e que já integra o calendário pascal, teve lugar pelas 21h30. Temos
essencialmente a liturgia batismal, porque a ressurreição de Jesus Cristo vive-se pelos batizados. O sinal que hoje nos dá uma participação na ressurreição de Jesus Cristo é o facto de sermos batizados. Como diz São Paulo, aquela água simboliza para nós a morte no pecado, ou a morte do homem velho e o ressurgir para a vida nova, como acontece com Jesus Cristo, que morreu, mas depois ressurge da morte, levantando-se do sepulcro e mostrando-se vitorioso. Assim deve ser a vida do cristão. Por isso toda a vigília pascal está norteada precisamente por este sinal do batismo. Portanto, é um aprofundamento da vida batismal e, sobretudo, é um compromisso para todo o batizado para viver esta vida nova. É uma renovação do próprio batismo, que depois, como digo, se prolonga no dia de Páscoa e que depois se vai prolongar ao longo dos 50 dias pascais até ao Pentecostes, porque todos eles nos referem facetas da ressurreição, que, no fundo, nos manifestam Jesus Cristo vivo, Jesus Cristo que se manifesta, Jesus Cristo que interpela, Jesus Cristo que nos convida a torná-lo presente na sua ressurreição, nesta vida nova, no mundo em que nós vivemos. Neste domingo de Páscoa, Dom João Lavrador presidiu a solenidade da Ressurreição do Senhor, uma celebração com transmissão radiofónica na Antena 1 Açores e Rádio Clube de Angra e televisiva através da RTP Açores. Pelo segundo ano consecutivo, o Bispo de Angra convidou o clero açoriano a renovar os seus compromissos sacerdotais na Semana Santa. As renovações aconteceram em 3 ilhas e envolveram a maior parte dos sacerdotes da Diocese de Angra. Aqui, dada a realidade da nossa Diocese, não é possível nós trazermos os padres locarem-se todos à Sé. Portanto, que aí é que seria o local, junto com o Bispo, de realizar esta celebração. Naturalmente, se não vem à Sé, então vai o Bispo fazer com eles, e nestes 3 pontos da Diocese, fazer com eles essa celebração. Foi o que aconteceu. Portanto, eu fiz na segunda-feira em Ponta Delgada, estava praticamente a totalidade do clero daquela vigararia do Nascente, também da vigararia do Ocidente foi na terça-feira, estive na Madalena do Pico, em que estava também praticamente a maioria do clero, embora aí haja mais dificuldades de locação, porque é mesmo ilhas já muito separadas, e aqui depois em Angra, e que tivemos também aqui a missa com a renovação das promessas batismais e com, aqui sim, a missa crismal. Dom João Lavrador considera este compromisso de elementar importância e garante que vai manter as renovações enquanto for Bispo da Diocese de Angra. Enquanto eu estiver Bispo na Diocese, eu teimarei sempre porque ela se realize, porque é muito significativa. Ela está prevista nos princípios litúrgicos da Igreja e, portanto, para a celebração da Semana Santa, um dos momentos é precisamente reunir o clero da Diocese à volta do seu Bispo para renovarem os compromissos sacerdotais. É, no fundo, em cada ano, o sacerdote como que ir às fontes da sua ordenação e ir refrescar-se para uma energia nova no seu próprio ministério. E por isso eu penso que é sempre um momento importantíssimo. Eu penso que mesmo os próprios projetos que eu vou tendo, os sacerdotes reconhecem o valor desta celebração e o que é de bom para eles realmente encontrarem-se em presbitério, uns com os outros, à volta do Bispo, para renovarem as suas promessas sacerdotais. Isto depois vai dar sentido ao próprio ano, que agora podíamos dizer que começa com esta Páscoa, até à próxima Páscoa, e portanto que ajuda a que se consciencialize o clero mais profundamente aquilo que são as interpelações que a Igreja hoje faz. Dom João Lavrador centrou a sua reflexão naquela que é a missão essencial do presbítero e a sua responsabilidade acrescida como educador da fé. O Serviço Diocesano da Pastoral das Vocações e Ministérios vai realizar no próximo dia 21 de abril uma feira vocacional na paróquia de São Sebastião, em Angra. A iniciativa é o ponto alto da 55ª quinzena da Oração pelas Vocações. O cônego Hélder Miranda Alexandre, diretor diocesano do serviço, traçou todo o programa ao Igreja Açores. Nós vamos procurar animar ao máximo, já enviamos materiais para as várias paróquias e comunidades que podem ser aproveitados, foram feitos pela Diocese de Bragança Miranda e tem vários recursos que podem ser aproveitados e serem tomadas várias iniciativas, suscitando sobretudo momentos de oração e de recolhimento e também de testemunhos vocacionais. Nós vamos colaborar com a catequese com a pastoral da catequese também no sentido de chegarmos também
e com as aulas de moral chegarmos mais longe. Vamos ter alguma presença aqui na terceira em aulas de moral e sobretudo teremos um momento alto no dia 21 de Abril, no quarto domingo da Páscoa, no sábado do quarto domingo da Páscoa, com uma feira vocacional, Feira das Vocações, em São Sebastião, seguinte-se vigília vocacional. Depois, no domingo, teremos a oportunidade de celebrarmos a instituição de acólitos na paróquia da Ribeirinha, pelo menos aqui na terceira. Depois, a nível local ou nas diversas ilhas serão tidas várias iniciativas que deixamos também ao critério e à responsabilidade dos animadores vocacionais de cada ouvidoria. A feira contará com a participação de diversas congregações e movimentos. As expectativas é que daqui surjam alguns frutos, sobretudo não só para as vocações sacerdotais, mas também para as vocações consagradas em geral, as religiosas masculinas e femininas. Por isso estamos aproveitando também a colaboração com as congregações religiosas que existem nos Açores, com o intuito também que nessa feira vocacional cada uma mostre um pouco da sua história, daquilo que é o seu carisma e também proporciona algum conhecimento a quem vai participar, porque as catequeses da ilha serão convidadas e juntamente com os grupos de jovens a participarem, a verem o que é que cada uma dessas congregações ou movimentos pode oferecer e pode suscitar no conhecimento daquilo que é a vivência de cada uma delas. No dia 22 de abril, na paróquia de São Pedro da Ribeirinha, também na Ilha Terceira, será celebrada a jornada de oração com a instituição de acólito do seminarista Fábio Carvalho, aluno do Seminário Episcopal de Angra a frequentar o 5º ano. A 55ª Semana da Oração pelas Vocações, na Diocese, terá uma duração superior a 15 dias. Terminaram na passada terça-feira os encontros com a Bíblia que resultaram de uma parceria entre o Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres e a Ouvidoria de Ponta Delgada. As sessões tiveram início em novembro e reuniram semanalmente entre 30 a 40 participantes no Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres. O padre Marco Gomes orientou as 15 sessões sobre o Evangelho de Marcos e ficou satisfeito com a adesão e envolvência dos intervenientes. Nós percorremos os 16 capítulos e tentamos guiar-nos por aquilo que leva o evangelista Marcos a escrever o seu evangelho, a apresentar a pessoa de Jesus como Messias, Filho de Deus, e fazemos essa caminhada desde a Galileia, início da atividade pública, até à morte de Jesus, e depois o convite que o ressuscitado faz de regressar à Galileia para também nós regressarmos à nossa vida e lermos a nossa vida e os acontecimentos da nossa vida a partir da luz da Páscoa, da luz da ressurreição. Ao mesmo tempo que há esta procura de resposta, quem é Jesus, também há a descoberta de quem é o discípulo, como é que eu posso ser discípulo deste Messias morto e ressuscitado. Participantes entre os 30 e os 70 anos que foram assíduos às terças-feiras em sessões de teor mais participativo e não apenas expositivo. O método era muito participativo porque havia sempre um tema de estudo para aprofundar em casa e havia sempre uma leitura de um ou dois capítulos em casa e uma pista que orientava esse estudo. Portanto, a sessão começava sempre com partilha, com a participação das pessoas, com os seus trabalhos. Portanto, não era um método expositivo, era um método participativo e isso envolvia as pessoas. Não é uma coisa intelectual. Toda a gente tinha coisas para dizer, mais ou menos como aquele método de ver, julgar e agir. Portanto, líamos o texto e depois falávamos da nossa vida, encontrávamos a nossa vida com a palavra e depois restávamos a nossa vida com a palavra. Portanto, um método bastante prático. O sacerdote admite repetir a iniciativa no próximo ano devido ao interesse manifestado pelos participantes, mas assume não ter ainda nada fechado nesse sentido.
É nosso convidado desta edição do Igreja Açores, o padre Jacob Vasconcelos, um dos mais jovens sacerdotes da Diocese de Angra e ordenado em junho do último ano, de 2017. Hoje falaremos sobre a Páscoa, o seu valor litúrgico e cristão, mas comecemos, Jacob, pelo desafio que te foi lançado de dirigir o Serviço Diocesano de Evangelização e Catequese. Como é que se pretende que esta época seja ensinada e vivida pelos catequistas e pelas crianças cristãs? É natural que nós pretendemos que tanto as crianças como os catequistas vivam dentro da dinâmica própria da vida da Igreja, que tem o seu próprio ritmo, como disseste muito bem, e que queremos que eles a assimilem, que se insiram nela. É essa a nossa preocupação. Um dos maiores problemas da nossa catequese é a falta de inserção comunitária. As crianças e os adolescentes podem até participar nas sessões, nos dias habituais, mas nós temos plena noção de que a maior parte delas, depois, quando chega a hora da participação celebrativa, ou seja, sobretudo através da Eucaristia, notamos que há uma falha imensa também, porque, lá está, se os pais, familiares ou pessoas que lhes são mais ligadas não participarem, eles também não chegam a fazer essa experiência. Portanto, o primeiro objetivo que nós temos sempre é conduzir à comunidade, porque é da comunidade depois que também que brota a força e a dinâmica que são necessárias para renovar tudo aquilo que temos para fazer e tudo aquilo que somos. Esse é o primeiro grande objetivo. Depois, preocupámos-nos também, e esse foi também um dos motores da campanha da Quaresma que nós lançámos. Já vamos a ela, não descortines tu. Sem me querer já descortinar, mas posso desde já avançar que um dos objetivos era também levar as pessoas a uma conversão pessoal. Nós temos uma dimensão sempre comunitária e outra pessoal, e a conversão pessoal passava através de alguns gestos que a seu tempo havemos de explanar. Já voltamos à catequese, mas antes de mais, e porque está na ordem do dia, também estás muito ligado aos jovens, tu próprio és um jovem, a grupos de jovens. Que balanço é que fazes do Dia Mundial da Juventude? Eu não me atrevo a balançar o próprio dia na medida em que não pude participar nele. Participei na vigília por razões pastorais. Preparaste o grupo da tua paróquia? Sim, e acompanhei-os de próximo, muito de perto, peço desculpa, até porque foram eles já agora, salvo seja a minha envolvência, mas foram eles os vencedores do cartaz do Dia Mundial da Juventude e por isso acompanhei-os. Com uma sugestão sua, não é? Sim, é verdade. Eles disseram-nos na peça. Pronto, já não sabia. Estava a estranhar como é que isso se teria descoberto. Sim, eu fiz questão de ficar sempre na retaguarda, porque achei que deviam ser eles os protagonistas, mas sim, a ideia do cartaz partiu de mim e foi posta em prática por eles. Depois acompanhei-os através do incentivo, do próprio sentido que o cartaz tinha. O cartaz foi baseado nitidamente na Sagrada Escritura e eu fiz questão de ler as passagens, apontá-las, explaná-las com eles nas reuniões e depois eles foram capazes de tomar isso nas suas próprias mãos e traduzir para o cartaz. Portanto, esse foi o primeiro processo, digamos assim, a primeira parte da preparação. Depois, no que se refere à vigília e ao dia, isso passou naturalmente, sobretudo pela equipa da Pastoral Juvenil. Mas fiz questão de acompanhar o grupo da Ribeirinha, aliás, eu estou a colaborar na paróquia, como se sabe, e um dos grupos que me foi confiado foi precisamente o grupo de jovens, e fiz questão de os acompanhar na vigília, porque não podia fazê-lo no dia, como já disse, pelas razões habituais, as celebrações que temos na paróquia, etc. E por isso, da vigília, faço um balanço absolutamente extraordinário. O grupo da Vila Nova envolveu-se muito bem, preparou-se, havia uma excelente participação, a igreja da Vila Nova estava totalmente repleta de jovens, até sentados no chão, nos corredores, e depois, sobretudo, muito envolvidos. Aliás, a liturgia quer-se assim mesmo, a liturgia quer-se vivida, quer-se participada, e isso aconteceu muito bem porque cada grupo tinha preparado a sua oração, todos eles foram ler e colocar diante do Senhor com uma vela acesa, e depois os próprios cânticos, todas as orações, todos os momentos estavam muito direcionados para eles e eles souberam envolver-se. De tal forma que a vigília até se prolongou bastante tempo e eu acho que o nível de atenção e de concentração estava acima da média. E isso é um sinal muito positivo. Do próprio Dia Mundial no domingo, embora não tenha participado, já tive a oportunidade de falar com o responsável da ilha, o padre Hélder Alexandre, reitor do nosso seminário,
que me fez uma ressonância bastante positiva, como eu não poderia deixar de esperar. Pude acompanhar também pelas fotos e pelas notícias que foram saindo, e realmente parece-me que a juventude, apesar de tudo, está viva e recomenda-se. Acho que necessita de incentivo e de apoio. Esta participação em massa, tanto aqui na Terceira como nas outras ilhas, aliás, todas as ilhas comemoraram este Dia Mundial da Juventude, é um bocadinho contraditório com ao lugar comum, que é dizer que os jovens estão fora da igreja. Sim, eu da minha experiência pessoal... Este dia é uma bofetada de luva branca? É, e acho que faz bem, porque a igreja precisa de perceber que o seu futuro, e quando digo igreja digo sobretudo comunidade crente, não me refiro só ao clero ou só ao povo, mas acho que sobretudo até ao povo de Deus em geral, e às comunidades cristãs. Eu já passei em várias paróquias, enquanto seminarista passei em 7, salvo erro, em 7 paróquias, agora com a experiência pastoral na Ribeirinha já lá vão 8, atrevo-me a dizer que conheço razoavelmente algumas zonas da Terceira, e pelo que me fui apercebendo, é assim, os jovens têm a sua forma muito própria de ser e de estar na igreja, isso é verdade, é inegável e faz parte dos seus ritmos, mas eu próprio, como jovem que fui e que ainda me sinto de certa forma também, ainda me sinto jovem, graças a Deus, o que eu vou percebendo é que eles sentem-se interessados na medida em que são integrados, até rima e não rima mal. Porque é natural que eles não podem fazer tudo, não nós podemos pô-los a fazer tudo, nem é isso que se pretende, mas sempre que há uma preocupação em envolvê-los, e noto isso sobretudo nas celebrações, eles sentem-se empenhados a participar. Eles correspondem. Sim, eu não tenho razões de queixa quanto a isso. Claro que se me perguntarem se a nossa juventude corresponde com o mesmo rito e a mesma dinâmica das pessoas ditas cristãs militantes, não é? O católico clássico, de participação regular, não posso dizer que é tudo da mesma forma, mas a verdade é que quando eles são potenciados a participar, quando são acompanhados, têm sempre o seu ritmo e a sua forma de ser, mas mostram o interesse. Eu tive várias experiências positivas ao longo deste ano e penso que nós temos que continuar a apostar. Lá está. Por um lado, acompanhando o ritmo e depois também elevando. Lá está, não podemos também ficar simplesmente por uma compaixão com aquilo que existe. Não, acho que temos também depois aproveitar aquilo que existe, potenciar e promover, e assim é que vamos conseguir trabalhar com a juventude. Voltando a hoje, a este domingo, o dia maior do calendário litúrgico, consideras que este marco é bem trabalhado, digamos assim, junto dos catequizandos? Ou há muito trabalho a fazer? Há trabalho feito e há trabalho a fazer, porque, vejamos, cada catecismo tem o seu ritmo muito próprio, todos eles, naturalmente, abordam cada qual a seu jeito a dinâmica própria de cada tempo litúrgico, mas acontece que qualquer catecismo, como eu dizia há pouco, como a catequese em geral, pressupõe sempre a participação comunitária, e essa caminha lado a lado com a catequese, mas a catequese não faz tudo, ou seja, há aspectos da quaresma e da própria vida cristã que têm de ser trabalhados na comunidade, na celebração, na família, e que dependem desses aspectos e não dependem só do trabalho que é feito na catequese. E por isso é que eu digo que há muito por fazer, na medida em que todos são agentes, todos se têm de envolver. E por isso, penso que já se vai trabalhando melhor a quaresma, vai havendo uma maior consciência a pouco e pouco, mas lá está, depende muito da dedicação dos párocos, dos catequistas, dos próprios catequizanos, das suas famílias. Enfim, isto é uma envolvência gigantesca que não se pode resumir só a alguns agentes, e é na medida em que todos trabalham que se consegue fazer alguma coisa. O peso e a dor desta salvação pode impressionar as crianças mais jovens, os catequizandos mais novos. É preciso ter algum tato na escolha dos materiais a utilizar? Sim, mas penso que não se deve esconder aquilo que é um dado objetivo, que é a salvação de Jesus através da morte e da morte de cruz, cruenta, sangrenta. Claro que não vamos fazer aqui um fatalismo, não é dramático à volta de tudo isto, mas acho que há que ser muito realistas e apresentar a salvação que Deus nos veio oferecer em Jesus como um processo também ele doloroso. Isto tem uma mercê, é que é bom que as nossas crianças, eu sou um defensor disto em todas as formações que faço, em todos os cursos, e acho que as crianças têm de ser preparadas, naturalmente, com uma linguagem própria e com as adaptações necessárias, mas têm de ser preparadas também para o sentido do sofrimento e para o sentido da dor, porque nós não podemos criar
crianças almofada. Chamo crianças almofada quando nós criamos assim a ideia de que a vida se vai resolvendo bem, que tudo se resolve com os outros, quando eles têm as suas responsabilidades nas mãos, não percebem o sentido da dor, não percebem o sentido redentor das coisas. E eu acho que isso é necessário inculcar desde a mais tenra infância, sem fatalismos, sem dramas, mas é preciso fazer perceber que Jesus nos veio salvar e trouxe-nos a felicidade através do sofrimento. Nós também passamos por sofrimentos que não são definitivos, que não são masoquistas, que não são sofrimentos por si mesmos, mas que são sofrimentos que nos conduzem a uma glória maior. É esta a nossa fé e é por aqui que nós temos de caminhar. Jesus é o grande protagonista, mas Maria é a grande sofredora também. É também ela a grande sofredora com Jesus e é uma figura absolutamente modular, e penso que isto é inegável, e por isso mesmo continua a ser apresentada e há de ser sempre apresentada como modelo de fé, a mulher forte que permanece de pé junto à cruz, aquele simbolismo tão belo que nos é apresentado por São João no Evangelho da Sexta-feira Santa. A mulher de pé que nos convida a ficar de pé, lá está, mesmo quando tudo parece perdido. Ninguém mais do que ela tinha todas as razões do mundo para achar que aquele projeto salvífico poderia estar a desmoronar-se. Humanamente falando, claro, não é? Aos olhos de Deus isso não era assim. Mas a verdade é que Nossa Senhora, olhando simplesmente de uma perspectiva humana, nós poderíamos ter tentados a dizer, então, uma mulher que viu o seu filho nascer, crescer, isto numa perspectiva muito terna, que vê o seu filho na sua vida pública fazer milagres, ser aclamado por todas as pessoas, ou por uma boa parte delas, tirando aqueles que lhe fariam frente, e que de um momento para o outro tudo parece terminar ali. Só uma fé inquebrantável como a de Maria, uma fé tenaz, uma fé forte, é capaz de suportar esses momentos, e nessa medida Nossa Senhora é um modelo também inegável para a nossa vida. Vamos agora então ao desafio que o Serviço Diocesano de Evangelização e Catequese lançou às nossas crianças. Em que é que consistia? Primeiro momento de oração. Sim, nós no Advento fizemos uma campanha que teve uma ótima aceitação na nossa diocese. Há que ser muito honesto e muito claro, naturalmente que nem todas as paróquias aderiram e nem todas aderiram da igual forma. Mas a participação foi muito boa, e digo isto porque depois tive ótimas ressonâncias durante o tempo comum até à Quaresma. Por exemplo, fui a São Miguel participar no Retiro do Clero em fevereiro último, e ouvi vários sacerdotes que agradeceram o trabalho e garantiram que já estavam a trabalhar na da Quaresma, que entretanto tinha sido enviada. Isto para mim é um sinal não de reconhecimento pessoal, mas de reconhecimento pelo trabalho do serviço, que penso que é para continuar nesta linha. Em que é que consistiu a campanha? Nós tomámos o modelo do Advento do Santuário Familiar, ou seja, um espaço comum semanal de oração, só que desta vez acrescentámos um compromisso, ou seja, tomámos as letras da palavra Quaresma e em cada dia dessa letra brotava um compromisso muito concreto, e isso é que era potenciado para a conversão. Ou seja, um dia era um gesto de caridade por relação a uma pessoa necessitada, no outro uma maior capacidade de perdoar, uma capacidade de desprendimento, o contributo para a renúncia quaresmal, etc. Ou seja, a própria campanha era toda ela muito prática, direcionada à vida depois concreta de cada um, para que pudessem haver também esforços e sinais concretos de conversão. Jacob, como é que viveu esta primeira Semana Santa enquanto sacerdote? É absolutamente fantástico, é difícil de descrever. Tenho tido a graça de partilhar da Ribeirinha, alguns momentos, sim, importantes do ano litúrgico com a Paróquia da Ribeirinha, a par e passo com a participação esporádica na Catedral também, acompanhando o nosso Bispo, mas uma vez que estou pastoralmente ligado à Ribeirinha, é sobretudo lá que tenho vivido a maior parte dos momentos litúrgicos e celebrativos do calendário, os mais importantes. Já pelo Natal tinha tido essa ótima experiência, graças também à deferência do Padre António, que faz questão de me dar a presidência das celebrações. E ainda estes dias recordo, por exemplo, a Quinta-feira Santa, um momento absolutamente admirável, com a participação de toda a catequese, com o ofertório em géneros para fazer os cabazes para aqueles que necessitavam, toda a envolvência dos catequistas, dos pais, numa igreja repleta de fiéis, e depois lá está todo o sabor que têm estas celebrações, sobretudo por ser a primeira vez. É natural que tenha um sabor muito especial. Na Quaresma passada e na Páscoa passada eu era diácono, já tive a oportunidade de participar mais de perto, de pregar as celebrações na minha terra natal, nas Flores, mas agora lá está o facto de presidir, o facto de, por exemplo, poder
a consagrar o pão e o vinho, fazendo aquilo que Jesus fez na última ceia, enfim. Tudo isto é uma graça indescritível que, lá está, é como que uma reserva que fica para os dias vindouros, para as necessidades que nós temos depois no dia-a-dia, quando precisamos de recarregar as nossas baterias. Outro dos desafios que lhe foram lançados, dos vários desafios que lhe foram lançados, foi secretariar o Bispo Dom João Lavrador. Para acompanhar um homem enérgico é preciso muita energia, imagino. Sim, Deus vai-me dotando daquela que eu preciso, graças a Deus. Foi um enorme desafio, para não falar na responsabilidade, que eu acho que nem sequer precisa de ser explicada. Acho que qualquer pessoa consegue apreender, sobretudo para um jovem como eu, que se ordenou no passado dia 1 de julho de 2017. Para mim foi uma aventura quase transcendente. Eu estava completamente impreparado, no sentido em que, lá está, ao longo do seminário, nós somos preparados para enfrentar todos os desafios que possam surgir, é verdade. Mas, sinceramente, no meu quadro, e talvez por isso não é bom fazer quadros, no meu quadro, assim, de possibilidades, não estava muito equacionada esta, porque, lá está, nunca me achei uma pessoa, assim, absolutamente capaz de uma missão tão grande. O nosso bispo ainda assim achou por bem confiar-me, eu tenho dado o meu melhor, nas minhas possibilidades, naquilo que sou, naquilo que tenho, para corresponder na fidelidade a este ministério, que é sobretudo um ministério de fidelidade também e de proximidade. O bispo, seja ele qual for, e neste caso o nosso, é um homem naturalmente com grandes responsabilidades, mas é também um ser humano que precisa de alguém próximo, de alguém que seja também família, e é isso também que eu, na medida das minhas possibilidades, vou procurando ser família também com o nosso bispo, porque lá está, é certo que ele tem inúmeras companhias, tem tanta gente com quem contatar, mas no ambiente, digamos assim, mais caseiro, sou eu porque estou por ali, e tento, lá está, que sejamos família da mesma forma que ele o tenta ser. Essa é a experiência mais admirável, é tentarmos construir uma relação sólida, muito familiar, muito próxima, e nesse sentido é um novo desafio também que o senhor me lançou. A Páscoa é, a teu ver, a maior aliada da evangelização ou continua o nascimento de Jesus Cristo a ser, na maioria das mentes cristãs, a ser a parte mais importante do calendário litúrgico? É curioso que aquilo que referes vem a propósito da catequese do Papa na última quarta-feira, em que ele dizia que até os 15 anos, lá está, também tinha pensado que o Natal era a festa mais importante. E claro que... Mas há muitos adultos que continuam a achar. Sim, continuam. Se fizermos um inquérito na rua, os católicos mais esclarecidos certamente saberão distinguir, mas as pessoas que não têm tanta prática cristã, pronto, não estou a julgar isso, mas é um facto. Lá está o Natal, como tem uma grande envolvência social, familiar, comercial, vai ganhando um peso gigantesco. E a Páscoa tem uma dinâmica celebrativa mais ligada à Igreja. A Páscoa, a vertente mais interna, é muito acentuada com as celebrações da Semana Santa, da quinta, sexta, sábado. Se não falarmos nas procissões, por exemplo, que saem à rua, fora isso, muitas vezes não se visibiliza tanto como o Natal. O Natal tem uma envolvência enorme. Basta pensarmos na questão social, jantares, iluminações, prendas, etc. A questão comercial também inflamou. Sim, inflamou e a certo ponto também deturpou um pouco o sentido do Natal. A Páscoa permaneceu um tanto mais imune a isso e por isso penso que o seu valor ainda não foi totalmente redescoberto. E sim, respondendo à pergunta, a Páscoa tem tudo para ser o grande motor da evangelização. Aliás, a Páscoa é a razão de ser da nossa fé. Jesus nasceu para morrer e ressuscitar. Por isso, sem Páscoa não haveria cristianismo. Aliás, não é por acaso que é Paulo quem o diz. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Isto é um dado da Escritura, nem sequer é do meu raciocínio pessoal. Por isso, estamos todos mais do que certos que é da Páscoa que brota tudo aquilo que nós havemos de ser, tudo aquilo que a Igreja é e aquilo que também nos move para caminhar. É a força que brota de Cristo ressuscitado. Jacobo Vasconcelos, o Papa Francisco, que é, digamos que agora, o rosto visível de uma Igreja no mundo, é uma novidade na Igreja ou digamos que a encarnação daquilo que a Igreja sempre defendeu? É uma novidade na continuidade. Eu não sou apologista de rupturas. Cada Papa, e sobretudo eu vou avaliar só o último século, durante o século XX nós tivemos Papas absolutamente admiráveis. Todos
com as suas potencialidades, com qualidades imensas. Aliás, isto um dado muito curioso, a maior parte dos papas do século XX já foram canonizados ou beatificados. Isto é um sinal claríssimo. E os que não o foram já têm processo aberto, praticamente todos. Isto faz-me pensar que o Espírito Santo inspirou a Igreja para fazer escolhas muito acertadas, cada qual procurou responder às necessidades do seu tempo, e, portanto, eu acho que as comparações pecam por defeito. Nós, em João Paulo II, sobretudo para quem o conheceu na sua juventude, digamos assim, como Papa, uma juventude assim muito interior, não é? Eu não tive a oportunidade de o conhecer nessa fase, mas ouço sempre os relatos de quem conheceu. Diz que foi aquela lufada, lá está, de um Papa jovem, enérgico, vindo do lado de lá da cortina de ferro, com novas ideias, um homem que foi um grande organizador, que às vezes nós esquecemos disso. João Paulo II foi o Papa de tudo um pouco, da juventude, da família, do clero, mas um grande organizador da Igreja. Nós temos de ver que é no pontificado de João Paulo II que é promulgado o Catecismo da Igreja Católica, o Código de Direito Canónico, imensas encíclicas, imensos documentos que estruturaram a vida da Igreja. Isto só prova o papel organizador. Temos um Bento XVI, um homem, um teólogo, um pensador, que também nos fez pensar que há uma vertente que é essencial, que é também a reflexão, a teologia, que também vão animando e sustentando também a fé. No Papa Francisco encontramos de tudo um pouco. É um homem inteligente, naturalmente, isto eu penso que é um dado objetivo, e sobretudo eu penso que a postura que ele tem diante da vida e diante das pessoas evangeliza por si mesmo. É uma postura evangelizadora, os gestos dele são pregações autênticas e, sobretudo, eu penso que as pessoas lhe prestam tanta atenção pela sua coerência. Aliás, esse é o segredo de qualquer evangelizador, qualquer pregador, até mesmo para mim, é assim que as coisas devem ser. Se nós dizemos e fazemos, isso contagia muito as pessoas. E o Papa tem essa mercê, é um homem de palavra e um homem de atitude. Além de ter algo que a mim me é muito caro, que é o facto de ter trabalhado muito no terreno. Foi um homem que sentiu na pele e que tocou nas suas mãos, com as suas mãos, na pobreza, nas indigências das pessoas, viu que era a precariedade, viu que era o horror de tantos e tantos dramas humanos, e eu acho que isso lhe dá uma estaleca, passo o termo, uma estaleca diferente, porque a postura que ele tem tido diante das situações prova que é um homem que experimentou na vida e visibilizou muitas dificuldades, muitos problemas, e por isso tem uma forma particular de os encarar. Jacobo Vasconcelos, estamos a chegar quase ao final da nossa entrevista. Gostaria de saber como é que desejas que os cristãos açorianos vivam este domingo de Páscoa. Com muita alegria, é o sentimento dominante deste domingo, que sintam a alegria de um Deus presente, de um Deus vivo, não de um Deus distante e de um Deus morto. Um Deus que nos chama pelo nosso nome, como chamou Maria Madalena na primeira aparição após a ressurreição. Um Deus que nos chama, que nos convida a alegrarmos-nos porque está connosco. Esta é a grande certeza da nossa fé. Nós estamos abandonados à nossa sorte, o Senhor caminha connosco na nossa história e quer os seus filhos renovados, quer os seus filhos felizes. E o Jacobo, como é que vai viver este dia? Este dia será vivido, com a graça de Deus, na paróquia da Ribeirinha, junto do nosso bispo e junto das famílias que me acolhem. Vou ter assim um dia tripartido, se Deus quiser, e por isso terá de tudo um pouco. A presença junto do nosso bispo, depois a celebração e o convívio também, que é próprio, para além de uma tradição que a paróquia da Ribeirinha tem muito bela, que é a procissão dos enfermos. Neste dia a comunhão é levada em procissão aos doentes, depois da Eucaristia, e é um momento também belo de nos recordarmos daqueles que são mais frágeis e que necessitam da nossa atenção. Cerca de 10 meses de sacerdócio, qual é o balanço, de uma forma muito sucinta? O balanço é francamente positivo, tenho tido experiências muito enriquecedoras, de amadurecimento também, há muito para amadurecer, tenho perfeita noção disso, mas nestes meses tive a oportunidade de propor diversas iniciativas, seja no serviço de catequese, na paróquia ou noutros lugares, que tiveram muito boa aceitação, e isso para mim é muito belo, ver que nós nos empenhamos, mas que as pessoas também fazem a sua parte, que há vigor, que há vontade. Eu acho que nós temos de nos entregar para termos retorno, e é isso que eu vou experienciando. Quanto mais damos, mais recebemos. Espero que nas Flores estejam a ouvir também este programa. Tens via aberta para deixares uma mensagem à tua ilha nesta Páscoa mais distante. Foi uma boa surpresa, né? Desta eu não esperava. Pois bem, à minha ilha sempre muito querida, desejo uma Páscoa sempre santa, sempre feliz, vivida na nossa simplicidade,
já sob a égide também do Espírito Santo, que logo no dia de Páscoa se começa a ouvir através dos toques do tambor e dos foliões, que seja um dia muito vivido na sã harmonia e alegria cristã que tão bem pauta a vida da nossa gente. Portanto, façam sentir uns aos outros a alegria de ser cristãos e, sobretudo, tenho a certeza de que eu nunca me esqueço de vós. Essa é também algo que eu gostaria de deixar aqui muito claro. A minha terra, para onde eu vou, vai sempre no coração. Fechamos com emoção esta edição pascal do Igreja Açores. Obrigada, Jacob Vasconcelos, por ter sido o nosso convidado desta semana. E boa sorte nesta continuidade de um trabalho que já se iniciou e muito bem. Obrigada, Jacob Vasconcelos. Nós regressamos na próxima semana com mais um convidado e mais atualidade da Diocese Açoriana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.